Bom dia, bom dia. Vamos lá para nossa 39ª live. Vamos aqui aguardar um pouco para a pessoa chegar. Aguardar uns 5 minutinhos pra gente poder iniciar nosso assunto de hoje, que vai ser incrível. Ai, desculpe a minha voz, tá rouca, a gripe me pegou. Não tá fácil essa vida de tempo, calor, frio. Sempre é uma loucura. Mas tamo aí, né? Parado a gente não fica. Ok. Já deu uns 10 minutinhos. 10, 2. Vamos iniciar então. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que algumas pessoas têm dificuldades, principalmente quando você vem da parte do eu sozinho e começa de crescer. Que é muito engraçado, que a gente tem sempre aquela coisa, né? De a gente estar sozinho muitas vezes, fazendo inúmeras tarefas. Bom dia, Letícia, bem-vinda. E aí a gente chega num patamar onde a gente consegue desenrolar, né? Consegue envolver o marketing, o comercial e chega a projetos. E no final das contas, você começa de crescer. E isso é uma coisa boa, né? Você tá sempre feliz, né? Que você vai crescer, você consegue contratar, você consegue desenvolver sua equipe. Mas aí começam a surgir outros problemas que você nem imaginava que tinha. Por quê? Às vezes começam a surgir falhas de comunicação, o projeto não é entregue, às vezes acaba atrasando. Ou então, às vezes, você acaba pegando 5, 10, 15 projetos e não dá conta de resolver. E não sabe se tá na hora de contratar ou não. Porque daí você fala, putz, mas se eu contratar, eu vou ter que ensinar, aí vai demorar mais, o projeto já tá atrasado, né? Tem todo esse esquema. E hoje eu vou te passar alguns pontos, eu vou falar eles e se você quiser saber até o final, você fica com a gente. Hoje vai ser só eu, porque só pra deixar claro que a Tal tá viajando, ela tá indo pra Brasília num evento, né? Muito importante que ela sempre acompanha todo ano. E não sei se vai dar tempo dela estar aqui com a gente, né? Vamos ver, porque agora ela falou que o voo dela ia desembarcar agora, tipo 8 horas. Então ela tentaria ao máximo estar presente, mas talvez não dê certo. Então eu vou tocando aqui, se ela conseguir entrar, ela entra. Beleza, o que nós vamos falar hoje? A importância de você delegar, como que você identifica as tarefas que você precisa delegar e as que você não vai delegar, como que você desenvolve a sua equipe, como que você comunica, né? Tem essa comunicação eficiente, porque às vezes você fala, mas você não consegue passar o que você está pensando. E isso é importantíssimo, né, numa equipe, economiza muito tempo. E como que você faz o acompanhamento para você ter, né, dar feedback, saber se tá tudo certo, se tá indo. Um dos erros mais principais, que eu vou falar já de agora, quando a pessoa entra, tipo, você contrata uma pessoa, a gente tem o costume, e eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? De delargar e não delegar. Delegar é você passar a tarefa para outra pessoa e continuar acompanhando, pra você saber se está sendo executado. Agora, delargar é você passar, a tarefa tá aqui, se vira, depois você só me mostra o resultado. E aí dá merda. E aí que dá ruim, entendeu? Desculpa, é meu resfriado, tá, gente? Porque domingo, calor de 30 graus e segunda, frio de 14 graus, já não rola pra mim, entendeu? A saúde já não aguenta mais. Vamos lá. Bom, vamos começar então pelo básico, né? Pelo primeiro tópico. A importância de você delegar. O que acontece? Muitas pessoas, que nem eu comecei falando no vídeo,
A maioria das vezes, elas ficam naquela, eu consegui um projeto. Ok, um projeto eu dou conta de fazer. Tenho lá, estruturei tudo bonitinho, acompanho aqui as lives, já sei que eu preciso fazer processos, já sei que eu tenho que fazer tudo organizado, então eu já consegui um projeto, já consigo organizar e eu sei que eu dou conta. Top! Só que dentro desse um projeto que você estava desenvolvendo, toda feliz, animada, conseguiu fechar outro projeto. Cara, que sensacional, que sensação boa, meu Deus, que alegria. Fechou um outro projeto, só que agora você tem 2 projetos ao mesmo tempo. E aí você começa beleza, não, eu dou conta, vamos lá, beleza. Aí você tá com 2 projetos, você já tá meio engessado ali, já tá meio que dando uns engasgos, mas você tá tocando, porque, né, a gente não para. E aí, quando você tá finalizando o primeiro projeto, você consegue fechar o terceiro. Só que você não finalizou o primeiro projeto. E aí você tem 3 projetos em andamento. E aí o primeiro começa a atrasar, porque aí você se empolga pra fazer o terceiro, e aí vai seguindo a bola de neve. Isso é muito comum. E eu falo que é muito comum porque todo mundo que eu já conversei nessa vida que começou no escritório já aconteceu isso. E comigo já aconteceu isso e obviamente com todo mundo já aconteceu isso. Porque aí você começa o quê? Você já começa errado. Porque você começa de embolar. Quando você vai ver, você não conseguiu finalizar aquele projeto da forma que você deveria, ou não conseguiu dar atenção para o seu cliente da forma que você gostaria, não fez aquela satisfação, não teve aquele feedback no final, e começa uma bola de neve, certo? E aí o que acontece? Por que é importante delegar? Quando você fechou o segundo projeto, já era importante você começar a pensar em contratar. E não só pensar, estruturar o processo seletivo, fazer todo o esquema para você começar a delegar as tarefas, a ter uma pessoa dentro da tua equipe. Por quê? Quando você pensa em contratar, esse é o maior erro das contratações. Não é o assunto da live de hoje, mas eu vou abrir um parênteses. Esse é um dos maiores erros das contratações. Quando você contrata rápido e demite devagar. Por quê? O certo é você fazer o contrário. Você precisa conhecer a pessoa que vai entrar no teu escritório. Você precisa saber quem que é essa pessoa. Você precisa saber se ela tem capacidade técnica. Falar até papagaio fala, entendeu? Você precisa ter um processo seletivo estruturado para você saber quais são os ideais dessa pessoa, quais são os valores dela. Isso é muito importante, porque se os valores dessa pessoa não estiver alinhado com os teus valores, não vai dar certo nessa empresa. Não vai dar certo, você vai só se estressar, entendeu? E aí, se ela não tem os valores alinhados, se ela fala que ela sabe fazer um negócio, só que você chega na prática, ela não sabe, no final você vai ter que ensinar tudo pra ela e ela não vai te ajudar da forma que você gostaria, né? Então, assim, ter um processo seletivo estruturado é algo essencial. Comenta, me manda aqui se você gostaria que a gente falasse sobre o processo seletivo também. Como estrutura um processo seletivo. Isso é muito bacana, é muito legal esse tema. Mas vamos lá. E aí você tem essa importância de você delegar as tarefas, ou seja, você consegue trazer as pessoas certas dentro do teu escritório e passar as tarefas certas para elas. Porque existem pessoas que são mais voltadas para o marketing. Por exemplo, você tem que entender dentro da tua empresa qual que é o teu posicionamento, aonde você quer ficar. Fala assim, Cris, eu gosto de projeto, eu gosto de projetar, eu amo projetar. Então você vai ficar responsável pela parte criativa, provavelmente. Esse é o teu lugar dentro da empresa, esse é o teu lugar que você quer. Se você fosse imaginar, tipo, nossa, minha empresa com, sei lá, 10 colaboradores, todas as outras áreas sendo satisfeitas por outras pessoas mais qualificadas, e eu posso escolher aonde eu quero trabalhar apenas, só naquela função, eu queria ser criadora de projeto. Só o criativo ali do projeto, né? O desenvolvimento básico ali dele. Nossa, seria perfeito pra mim. Então busque isso. Óbvio que você não vai conseguir isso de início, né? Você vai ter que desenvolver outras tarefas. Mas busque você ser independente, né? Trazer esses setores serem independentes com outras pessoas pra você conseguir focar nessa parte, nessa área. Então, por exemplo, se você conseguiu 3 projetos e você fala, putz, o marketing já caiu. Porque eu não tô conseguindo fazer stories, eu não tô conseguindo ter tempo de produzir conteúdo, de fazer post, de fazer, né, outras coisas. Contrata uma social media. Porque isso é muito importante na sua empresa. É isso que vai trazer o gás da tua empresa. Tu não pode pausar o teu marketing porque você tá atolada com os 3 projetos, aí depois você fica sem nenhum projeto, daí você vai voltar a fazer ele. Não é assim que funciona. Então, assim, pega e
fala, não, beleza, o marketing não tá rodando. Então eu preciso ou de alguém no operacional para me desafogar do detalhamento, de fazer aquelas coisas, né, burocráticas dos projetos, para me voltar pro marketing, que é uma coisa que eu gosto, talvez. Ou eu não gosto de marketing, ou, tipo assim, é uma coisa que eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, mas não é aquilo que eu quero focar. Contrata uma social media. Contrata alguém pra fazer design pra você. Sabe? Tipo, alguma coisa nesse sentido. Pra você não se perder no meio do caminho. E aí você tem que ter essa mentalidade de delegar. Entendeu? É pra isso que serve você delegar as tarefas. Beleza. Passando isso, vocês entenderam isso? Tipo, ficou claro o porquê de delegar? Tipo, como que você pensa a estratégia de delegar as tarefas? Comenta aqui pra mim se ficou claro isso pra vocês, ou se você teve alguma dúvida, você me pergunta aqui que eu respondo sem problema algum. Passando pro segundo fase, deixa eu tomar uma água aqui. Senão eu esqueço de tomar água, a garganta, ela vai lá pro lugar. Que olha, eu não tô gripada, tipo, é muito estranho, porque eu não tô gripada, tipo, eu só tô com a garganta ruim e o nariz congestionado. E aí, esse estado aqui é horrível, porque fica, né, você não consegue sarar disso. Mas vamos lá. Segundo ponto que a gente falou, que é conversar aqui na live. Identificar as tarefas para delegar. Eu já falei, né, trouxe um pouquinho desse assunto aqui, mas quando você tá no nível aí de você senta na cadeira e aí você olha pro redor e tem tudo é importante. Tudo é urgente, né? Você olha assim, você fica até perdida. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Senhor, me ajuda. Começa a acontecer tudo ao mesmo tempo. A gente já falou isso várias vezes em outras lives, mas eu vou repetir de novo. Nem tudo é importante. Nem tudo é urgente. E o que não é importante nem urgente, você tem que se desfazer. É isso. Base. Como que você identifica quais tarefas que a pessoa precisa fazer? Quais tarefas você precisa delegar no momento? Eu vou até fazer um post sobre isso, que eu acho um assunto muito bacana. Existe uma ferramenta, não é uma ferramenta, é um exercício, vamos dizer assim. Você vai pegar, pode ser no caderno, tá? Pode ser no lápis, caneta ou planilha do Excel, você faz o que você quiser. Você vai fazer o quê? 3 colunas. A primeira coluna, você lista tudo o que você faz. Tudo. Ah, eu faço café, eu arrumo a cama, eu limpo o escritório, eu varro o escritório, eu ligo o computador, eu faço planilha, eu atualizo, não sei o que. Descreva tudo. Eu aconselho vocês a fazerem estilo diário, que é, no caso, você, tipo assim, final do dia ou meio do período, começou a te fazer uma atividade nova, digita lá, escreve o que você tá fazendo. E programa isso, faz isso por uma semana, ou pelo menos por um dia no mínimo. E você depois olha para aquela lista de coisas que você tá fazendo. Na segunda coluna, você vai escrever se aquilo ali era importante ou não. Ah, eu limpei o escritório. É importante eu fazer? Tipo, se é importante você fazer, se você. É importante eu limpar o escritório? Limpar o escritório é importante, né? Você tem que ter um lugar bonito, né? Cheiroso, limpo e tal. Mas não é você que precisa fazer isso. Ok. Fazer o café. É importante? É, né? Quem não sobrevive sem o café. Hoje em dia não tem como. Mas não precisa ser necessariamente você. E assim você vai fazendo tudo. Detalhamento de corte, detalhamento de cobertura, 3D, etc e tal. Dependendo do que você trabalha, né? Então você vai fazer essa lista. Se depende de você, você é a peça fundamental aqui, é só você que sabe fazer isso aqui, ou se pode ser outra pessoa. Na terceira coluna, você vai escrever quem que é essa pessoa. Por exemplo, Cris, eu sou sozinha, não tenho funcionário ainda. Mas descreve quais seriam os setores. Por exemplo, limpeza do escritório. Quais seriam os setores? Seria o setor de você contratar uma faxineira. Fazer o café. Seria uma secretária, talvez. Um estagiário. Fazer o projeto de detalhamento do negócio. Você precisa de alguém profissional. Entendeu? Ou pode ser você. Então, ali na terceira coluna, que você vai dar nome aos bois. E aí você vai delegar. Quem que vai fazer essas tarefas?
No final de tudo isso, o que você vai fazer? Você vai se distanciar, você vai fechar os olhos, assim, você vai respirar fundo. Apaga o que você pensou, olha com clareza para essa coluna e aí você vai ver quem é a pessoa que você precisa contratar. Por quê? Dentro das tarefas que você desenvolve hoje, lá na terceira coluna vai estar descrito qual é a pessoa que você precisa contratar. Porque se você colocou secretária mais do que todas as outras vezes, tipo, todas as outras pessoas que tá aqui dentro, então você vai precisar contratar uma secretária. Nem sempre você precisa contratar um estagiário. Um dos maiores erros de escritórios de arquitetura que estão crescendo é achar que precisa contratar só estagiário, só profissional, só para projetos. E na maioria das vezes, o que está desgastando a pessoa não é o projeto, é as outras burocracias que têm que ser desenvolvidas. É a parte contábil, é a parte financeira, é a parte de organização de processo, é a parte do dia a dia, de faxina. Gente, tipo assim, quando eu, né, no meu escritório, eu faxino meu escritório. Hoje não faz sentido contratar alguém para faxinar. Eu tenho esse tempo hábil disponível. Agora, se você tá trabalhando 5 dias na semana, até 8 horas da noite, cara, você vai tá cansada, você tá esgotada no sábado de manhã, por exemplo. Se você trabalha, às vezes ainda no sábado de manhã, né? Que a gente sabe que a gente não tem hora pra trabalhar. Você vai limpar o escritório sábado de noite, sábado de tarde. Você tá cansada, você tem que descansar. É importante você ter esse tempo de descansar. Então, pelo menos uma vez na semana, estagiária. A faxineira pode vir limpar pra você o escritório, fazer aquela faxinona e depois você vai só mantendo. Sabe? É ali que você vai saber quem que você vai contratar. Quem que você vai delegar as tarefas. E isso é muito importante. Depois. Beleza, Cris. Fiz tudo isso. Contratei, finalmente, que lindo, maravilhoso, perfeito, agora estou nos céus. Não, é agora que o bicho vai pegar, porque é agora que você vai ter que desenvolver sua equipe. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas estão com o processo aqui. Elas sabem exatamente o jeito que elas querem e como tem que ser entregue, correto? Você sabe a qualidade que você quer, o estilo das letras, o estilo da cor, da paleta, da linha, enfim. Você sabe exatamente como você quer, porque você que fez, você que sabe. Só que como que você vai passar isso para outra pessoa? E aí que entra a sacada da ferramenta. E por isso que a gente bate tanto na tecla do ClickUp. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque assim, nós desenvolvemos o ClickUp, nós desenvolvemos 4 setores principais da empresa, né? Fundamentais. E um desses setores, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. E um desses setores é o início, que muita gente não tem, mas é uma das partes mais principais da empresa. Porque, ó, você tá vendo aqui, ó, tem o projetos, comercial, administração e o início. Você não precisa mais do que isso. Uma empresa que tá começando, que tá com 3, 4 colaboradores, não precisa mais do que isso, tá? A não ser que você mexa com obras também. Aí já é outro esquema. O que é o início? O início é a sala da despensa desorganizado que você tem organizada lá agora. É basicamente isso. Aquele quarto da bagunça que você tem um monte de informação, mas você não sabe onde que tá as coisas. Só que aqui você tem. Por exemplo, guia de sobrevivência. Aqui no guia de sobrevivência, você tem o quê? Isso aqui a gente usa no ClickUp, tá? Mas isso aqui você pode desenvolver em qualquer ferramenta que você quiser. Só que aqui tá pronto. O que você tem no guia de sobrevivência? Treinamentos, bons hábitos. Como que a pessoa vai entrar no teu escritório e ela vai saber as coisas que você quer? Você faz um treinamento. Você explica pra ela, pra você, o que é um levantamento. O que é um laudo. O que é uma análise crítica? O que é um estudo preliminar? O que são os projetos complementares? Explica a tua visão. Ah, tá certo, tá errado, não sei o que. Não interessa, é o que você entendeu do contexto, é o que você sabe da ideia. E aí, o que é bons hábitos? Se é presencial, você vai ter algo... Eu acho que eu não escrevi, né? Mas se é presencial, você vai ter algo relacionado como... limpeza do escritório, organização, fechar a janela, fechar a porta, dar descarga, lavar a louça, coisas nesse sentido que você precisa executar. Então, é aqui que você vai deixar.
Depois disso, você tem o código de cultura. O que é o código de cultura? É onde você vai dizer para a pessoa quais são os teus valores, os teus princípios, o que a pessoa precisa entender para ela trabalhar bem aqui dentro. Como que a gente contrata, como que a gente demite, o que não pode ser feito, o que pode ser feito. Depois do código de cultura, a gente tem o quem é quem. Porque a empresa ela é formada de pessoas, certo? Então, se ela é formada de pessoas, você precisa ter o nome da pessoa aqui. Às vezes a pessoa gosta de ser chamada por apelido. Por exemplo, eu gosto de ser chamada como Cris, né? Não gosto de ser chamada de Cristina. Então, eu coloco meu apelido aqui. Aí aqui na descrição, qual que é a data de aniversário dessa pessoa? Você precisa saber. Conta bancária, no caso, né? Se você faz transferência. Como que ela gosta de ser reconhecido? Existem vários tipos de pessoa. Tem pessoa que gosta de ser reconhecido não por elogio, mas por um aumento de dinheiro. Tem pessoas que já gostam de ser reconhecidos como elogio, não precisam de aumento. Aí tem gente que gosta de um bônus, ou um brinde, algo nesse sentido. Então você precisa saber com quem que você está lidando, como você conquista teu colaborador. E aí depois você tem os processos. E o que são os processos? É os arquivos modelo, é tudo que você tem aqui, tipo, eu tenho um padrão, eu tenho um arquivo padrão, eu tenho um template padrão, eu tenho um documento, tipo, projeto. Projeto, você tem um template padrão, como que começa o projeto? Você já tem as linhas, você já tem a letra, você já tem tudo padrão que você faz. E é ali que você vai colocar. Entendeu como é uma bagunça organizada? Quando você coloca todas as informações necessárias. Imagina você tá entrando numa empresa. Sempre pense isso, gente. Sempre pensa dessa forma. Como eu gostaria de entrar em outra empresa que você não conhece, você não faz ideia de como eles trabalham. Quais informações você precisaria ter para desenvolver um bom trabalho? Cara, se você acha que tem que ter mais alguma lista aqui, mais alguma coisa, acrescente. Sabe? Faça. Porque o mais importante... Ô, meu filho, tudo bom? Querido, você quer participar da live? Amore. É? Faz favor? Desculpa. Faça com que a pessoa do seu escritório, ela entre e ela não precise ficar te perguntando informações. Que ela entenda a importância do que você está tentando trazer para ela, que você consiga mostrar para ela certinho aonde que ela precisa procurar, como que nós trabalhamos, como que nós estamos aqui, onde que vai estar os treinamentos, onde que vai estar os bons hábitos. Porque aí, sabe que isso aqui é muito importante, sabe por quê? Quando a pessoa errar, porque ela vai errar, obviamente, todo mundo erra, ninguém precisa saber isso aqui de cor e salteado, às vezes, né? Quando a pessoa errar, você vai chegar pra ela e você vai falar assim, olha, fulana, você deu uma olhada lá? Que lá tá escrito, já tá tudo pronto, eu já deixei pronto pra você, entendeu? Aí a pessoa, é verdade, não lembro. Aí você vai começar a entender teu colaborador. Se ela é uma pessoa que ela não olha aquilo ali, ela não pesquisa, ela não vai olhar, ela já errou mais de uma vez, você já sabe que ela não tá com os valores alinhados com a empresa. Porque não é esse tipo de pessoa que você quer. Você quer uma pessoa que seja ativa. Você quer uma pessoa que esteja ali desenvolvendo com você e focada no que ela precisa fazer. E não aquela pessoa, tipo, o que eu faço agora? Tá bom, vou lá fazer. Ninguém gosta desse tipo de pessoa. Eu duvido que você queira esse tipo de pessoa no seu escritório, né? Ok. Vamos respirar. Vocês entenderam? Vocês gostaram, tipo, dessa estrutura? Vocês têm isso hoje no escritório? Comenta aqui pra mim. É bacana ter isso, tipo assim... Cara, eu já trabalhei em outros escritórios, sabe? E eu juro pra você, se eu tivesse essa aba configurada, bonitinho, com essas informações, nossa, metade dos meus trabalhos, metade dos meus problemas tinham sido resolvidos. Muito assim, muito. Ok. E aí, como que você tem uma comunicação eficiente com a tua empresa, com o teu setor? Existe uma estratégia que é muito bacana e muita gente negligencia, que é a estratégia do sprint. Existem dois nomes, né? Duas nomenclaturas, o sprint e o scrum. O scrum é um livro, né? Ele é na verdade não é um livro, né? Ele tem um livro que explica a ferramenta de o que é um scrum, que é um método de desenvolvimento, um método de gestão. O sprint faz parte
disso. E o que é o sprint? O sprint nada mais é do que você sentar, ou melhor, você não senta. Você fica fazendo reuniões de 15 minutos com a sua equipe em pé, todos os dias. Ah, Cris, meu Deus, eu falo pelos cotovelos. Eu sou assim. Se eu fazer reunião todo dia, a gente vai começar o trabalho 9 horas da manhã, porque eu vou começar a conversar, papear e... né, enfim. Não. O que você vai fazer? Por isso que é em pé. Você vai sentar, você vai... Olha, eu vou sentar. Você vai chegar pra sua equipe, você vai fazer uma reunião de manhã. Primeiro horário, chegou no escritório, todo mundo chegou, você vai fazer uma reunião. Olá, tal, você conseguiu entrar? Você conseguiu chegar? Eu tô falando agora do sprint. Se você quiser participar, só manda ali o convite. O sprint, o que nada mais é? Você fazer essa reunião com os seus colaboradores no primeiro horário da manhã e no último horário do dia. Todos os dias. Por quê? Principalmente se a pessoa entrou agora na empresa. É obrigatório isso. Você delegou uma tarefa pra pessoa. Você vai chegar de manhã, a primeira reunião é pra você delegar. É pra você falar pra pessoa, olha, você vai fazer isso hoje. Nas primeiras reuniões você vai fazer isso. A estratégia é, nas reuniões seguintes, a pessoa vai falar pra você. O que você vai fazer hoje? Você vai perguntar pra pessoa, o que você vai fazer hoje? A pessoa, o seu colaborador, vai virar pra você e vai falar, hoje eu me programei pra fazer aquilo lá. Porque ele vai ser obrigado a se planejar. Ele vai ser obrigado a pensar o que ele vai fazer. Não é simplesmente chegar na frente do computador e pensar, ah, meu Deus, o que era pra fazer mesmo? Porque, tipo, uma coisa que eu tinha muito, a gente sai sexta-feira de noite, sexta-feira de tarde. Na segunda de manhã, eu já não lembrava mais o que eu tava fazendo. Eu tinha tanta coisa pra fazer que eu lembrava de um item, só que eu tava fazendo outro. E eu não tinha terminado na sexta-feira. E eu tinha falado, eu vou terminar na segunda. Só que eu não lembrei que eu não tinha terminado. Porque não tinha sistema, não tinha estrutura, não tinha essas informações alocadas em algum lugar. E eu não lembrava, simplesmente não lembrava. E aí ficava por fazer. E isso é horrível, tanto pra mim, quanto pra pessoa que precisa dessa informação. Então você vai chegar na pessoa e você vai falar assim, segunda-feira, você vai fazer a reunião. Essa semana, a nossa Big Idea, nossa função principal essa semana é finalizar isso aqui. Nossa meta, master. Finalizou isso aqui, tá lindo, maravilhoso, sensacional. Ok. Então a equipe já sabe o que ela precisa desenvolver pra essa semana. Você já deu a meta pra pessoa, entendeu? Separe em pequenas metas. Aí, a pessoa vai chegar e daí você vai falar assim, pra gente fazer isso aqui essa semana, você vai fazer hoje isso. Separa, delegue as tarefas pra pessoa. Ok. No final do dia, a reunião do final do dia é o quê? É você sentar com a pessoa, conversar com ela, fazer a reunião de 15 minutos no máximo. Gente, tem que ser uma reunião muito objetiva. O que você fez, como que você fez, quais são as dúvidas, o que eu posso te ajudar. Pronto, acabou. Resolveu? Vambora. Por quê? Você vai chegar pra pessoa e você vai perguntar, o que você desenvolveu hoje? Se a pessoa desenvolveu todos os tópicos, lindo, maravilhoso, perfeito. Ok, sensacional. Não desenvolveu todos os tópicos, por quê? O que aconteceu ao decorrer do dia? E aí você dá liberdade pro teu colaborador falar, entendeu? É ali que tu tem a comunicação ativa. Porque às vezes você falou pra ela de manhã que ela era pra fazer um detalhamento de um corte. E aí no final do dia, ela chegou, só que no meio do período, você pediu pra ela parar de fazer o corte e fazer a fachada. Aí no final do dia, você chegou, beleza, a gente anotou aqui, você ia fazer o detalhamento do corte. Por que você não fez? Aí ela tem a liberdade de uma forma tranquila, de uma forma transparente, sem causar atrito, sem causar desconforto em ninguém, falar, não, é porque de meio-dia você pediu pra mim parar e fazer a fachada. E aí você vai identificando quais são os pontos que você precisa melhorar com aquela equipe, entendeu? Porque às vezes o erro foi seu, porque realmente você falou no início que ela era pra fazer o corte, mas aí surgiu um imprevisto, ela precisou antecipar uma atividade que você não tinha delegado, e aí atrasa tudo o resto. E aí é você que você tem a parte mental da estratégia da sua empresa de organizar aquilo ali. Não é parte do seu colaborador fazer isso, é sua parte de fazer isso, entendeu? Então, os sprints são fundamentais para isso. Você mantém uma comunicação ativa. E aí, a dica de milhões, né?
você ter o ClickUp, você ter uma ferramenta de manhã, escreva quais são as tarefas. De tarde, realize, olha aquilo ali, né? Tem um lugar para você fazer um check-up. E aí, tal, você tá conseguindo participar? Não tô ouvindo você. Teu áudio tá bem abafado. Problemas técnicos de gente importante fazendo live no aeroporto, gente. Ai, que coisa mais chique. Você quer que eu continue a live enquanto isso, tal? Não sei se você tá me escutando. Pode continuar? Beleza. E aí, o que acontece? Você fazendo esses sprints diários, você vai conseguir ter essa comunicação ativa com o seu cliente, com o seu colaborador. Ou seja, o seu colaborador, ele não vai armazenar informação que ele não gostou. Tipo, por exemplo, que nem eu falei. Troquei a tarefa do meu colaborador no meio do dia. Ele não vai se sentir desgastado, sufocado, porque ele vai falar assim, nossa, mas ela me mandou fazer um negócio e agora me mandou fazer outro negócio. Aí no final do dia ela tá me cobrando aquilo que eu era pra fazer, mas não tem como eu fazer. Aí isso dá um desgaste, né? Isso dá um desconforto. Só que quando você faz as reuniões diárias, você consegue, que o colaborador ele tem espaço livre para olhar e falar, não, mas você precisa para fazer de forma tranquila, de forma bonita. Então não causa atrito, sabe? Não causa aquele mal-estar. Porque um colaborador, ou que não deixaram dá pra mim. Agora não vou deixar você espaço para dentro da empresa. E aí a pessoa sai. E aí, tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Então, mulher, que rolo que deu. Só que a gente chegou cedo no aeroporto, aí deu problema no avião, Minha nossa. aí tivemos que ficar esperando, aí chegou atrasado, aí não consegui chegar a tempo na live agora. Mas eu vi que você tá falando sobre produtividade e sobre organização, né? A gente tava. Hoje o tema é sobre delegar tarefas. Muito bom. Já Muito bom. mostrei, só para atualizar você, já mostrei o ClickUp, o nosso início, o que é a função do início. Já falei sobre a importância de delegar, sobre as tarefas adequadas, falei do funil das 3 colunas. Então, assim, já foi um conteúdo bem bacana já. Ai, que massa. Fala oi pra ela. Oi, meu amor! Ó, eu entrei aqui só para falar um oi, para não deixar passar em branco, pedir desculpas também pelo atraso. Se tivesse dado tudo certo, eu conseguia ter chegado a tempo aqui para a gente poder participar, falar sobre esse assunto tão importante, sobre delegar. Por exemplo, hoje eu estou em Brasília, por conta de saber delegar as funções do meu escritório, enquanto eu estou participando de um evento e minhas coisas não estão paradas. Agora, já imaginou se eu não delegasse? Imaginou se a Cris não delegasse? Como que ficaria, né? Não, pararia de funcionar, né? Exatamente, né? E eu tá ali para o evento, né? Ela tá super feliz. Mas Exatamente. Você tem que. Eu acredito que você deve ter abordado esse ponto, né, Cris? Sobre a gente saber o que a gente faz, o que as outras pessoas fazem, na questão de urgência, de importante, e o que faz de fato a sua empresa continuar funcionando e o que de fato ela faz ela crescer. Então, a partir do momento que você consiga ter essa visão, você consegue delegar. E delegar não é delargar, né? É delegar com estratégia, com carisma, né? Para, às vezes, até os seus colaboradores não se sentirem perdidos. Que é a coisa mais ruim eles chegarem para trabalhar
e não saber o que fazer. Ou ter muita gente lá na empresa e ninguém sabe o que fazer e todo mundo desmotivado porque também não tem nenhum plano de crescimento lá dentro. Tipo assim, será que, o que eu posso fazer a mais para mim poder crescer? O que eu posso pegar a mais? Será que eu vou estar invadindo, né? Então... Ah, ela quer falar, não adianta. Ai, que linda! Então, assim, essa é a parte de você delegar a sua empresa, mais uma vez, não é delargar, é você saber os pontos importantes para que você possa crescer saudável, crescer com eficiência, crescer com controle, né, das informações e fazer com que as pessoas se sintam mais produtivas. Acredito que o melhor, né, de tudo, da parte de delegar um trabalho, é você delegar, mas deitar a cabeça no travesseiro e se sentir em paz, tranquilo, que você está fazendo um bom trabalho como líder. Porque é péssimo, né, Cris? Você fazer, mandar, e às vezes a pessoa não faz, e às vezes ela não faz porque de fato ela não entendeu o que tem que fazer. Exatamente. Ou que nem eu falei, você fala de manhã para ela fazer uma tarefa, você ela fazer outra coisa. E aí, no final das contas, ela não fez nenhuma nem outra. Ai, meu Pronto. amor, Ela quer beijar você, ela quer beijar você. Ai, que coisa fofa. A Beija Márcia ela, então. beijo. Beija, pronto. Então, essa é a máxima, né? De você. Porque assim, hoje todo mundo que sonha em ter um negócio ou que participa de alguma empresa, o que mais ela quer é ela sair de casa tendo consciência qual é o motivo que ela faz o que ela faz. Porque você sair por dinheiro, às vezes você nunca vai ficar assim, nunca vai se sentir satisfeito. Então, se você faz parte de uma empresa que você está, às vezes, numa função, busca entender de outras para você crescer e abraçar aquela delegação que o seu líder está fazendo. E se você é um dono de uma empresa, busque entender o que seus colaboradores têm de melhor para que eles possam, no seu máximo, entregar aquilo que você busca. Porque às vezes a pessoa não está entendendo. Né? Então, a nossa consequência é o quê? Abraçar as coisas porque a gente entende que a gente faz mais rápido e faz mesmo. Se deixar, a gente faz tudo. Só que aí a gente está fazendo funcionar, né, Cris? E aí, não tem. Cortou, não escutei. Quem que vai fazer a parte estratégica para crescer? Porque você tá ali focado, né? Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu falava assim, não, eu não vou contratar, não vou delegar, porque eu já tive várias frustrações, várias coisas ficavam me impedindo de crescer. Aqui você tem não tem, já dei tudo para você. Né? Então, eu acho que eu não preciso explanar, porque a Cris falou 30 minutos, né? Mais de 30 minutos aí, sobre a importância de você ter Tema essa ser visão. o acompanhamento e o feedback e como que você libera tempo para fazer estratégia. Isso. Você ia entrar nesse tema agora? Legal. É. Só para Então, finalizar. ó, legal. A minha experiência, por exemplo, quando eu ficava com receio de contratar e delegar, porque eu falava, nossa, vou ter que ensinar, vou perder maior tempo. Mas a partir do momento que eu comecei a gerar emprego, a, a entender que eu não posso ficar presa na máquina, as coisas começaram a funcionar e liberar tempo para que eu possa, de fato, dar atenção para os meus clientes, tomar um café com o fornecedor, participar de um network, viajar com a galera, né, a trabalho. Se eu não tivesse essa mentalidade, eu vou falar uma coisa para você. Quem me ajudou, sabe quem me ajudou? Foi essa pessoinha aí, ó, a Cris. Batia muito no meu pé. Batia muito no fatal, não é possível, cara. Se é Mulher Maravilha, o que você tá fazendo? No mesmo tempo que eu tenho, você tem, não é possível. Isso no coração de cada um que pensa. E eu tava, sabe o quê? Sufocada.
estava sufocada. Então, outra coisa, para você ganhar tempo, é você ter um bom papo com pessoas inteligentes. Foi o que aconteceu quando eu conheci a Cris. A gente bateu um belo de um papo inteligente e ela começou a falar, não, tá, eu sei que você faz. Eu sei que você faz rápido. Só que não é assim. Então, invista em estar perto de pessoas que possam te direcionar. Porque se não acontecer isso, você vai ficar acreditando na sua própria verdade. E nem sempre é verdade. A maioria das vezes não é. Não, não é. Que existe um outro universo, que existe um outro mundo. Exatamente. Só um minuto, você tirou foto do carro? Então, assim, existe um outro ponto de vista e você precisa ouvir. Você não pode achar como o conhecedor de todas as coisas. Nós estamos sempre dispostos a aprender e aprender diferente. Eu lembro de uma coisa que marcou muito. Quando eu contratei, eu tenho um bebedouro de água e ele tem um filtro em cima. E com o tempo eu tenho que carregar na energia, como se fosse um celular. E toda vez eu pegava esse carregador, esse filtro, ele tinha um caninho transparente, que às vezes ficava um pouco de água. Eu saía pelo escritório inteiro, molhando, para me carregar numa tomada que estava perto de mim, teoricamente. Aí quando eu contratei, eu falei assim, ó, quando acabar aqui a bateria desse filtro, tem que carregar. A ponteira tá ali, eu fui explicando, sabe o que ele faça pela última vez? Fui explicando. Aí ela falou, não, tá bom. Aí acabou a bateria do filtro, ela falou, vou carregar. Sabe o que ela fez? A vida toda, há mais de 4 anos, que eu tô lá há 8 anos, mais de 4 anos, eu estava pegando o filtro, colocando lá perto da minha mesa, molhando o escritório inteiro. Ela pegou e botou do lado do filtro, que tinha uma tomada. A vida inteira tinha uma tomada do lado do filtro. A vida toda tinha uma tomada do lado do filtro. Então, às vezes você fala assim, caramba, não, eu faço rápido. Não, pode ter certeza que tem uma pessoa que faz mais eficiente, porque o rápido nunca é eficiente. Para você é rápido, mas é muito diferente o rápido do eficiente. Então, é nesses detalhezinhos. É nesses detalhezinhos que a gente aprende tendo conversas saudáveis com pessoas que querem que você cresça. E no mundo de você ter um negócio, é muito importante você ter essas conexões. Muito importante você ter esse tempo livre para você poder investir nesse tempo, para você ganhar conhecimento, para você aprender uma nova forma de modelação, uma nova forma de entrega, fazer uma parceria, um ajudar o outro. Então eu acredito que o delegar você ganha muita coisa. Não é só pegar, botar as mãozinhas debaixo do braço e falar, agora eu vou tomar água de coco na praia. Não é relaxar. Né? Não é isso. Você pode ter esses momentos sim. Mas você precisa, né? Pode sim. Você pode estar sentado numa cadeira de praia resolvendo problemas, desafios de obra, desafios de projeto. Você pode sim. Se você evitar ter esse momento só para você se desconectar, é bom. Mas também pode, são suas escolhas. Mas invista em tempo de qualidade para você poder se sentir mais produtivo. As pessoas têm muita deficiência, como eu tinha, de achar que se eu não tivesse nada para fazer, eu estava relaxada. Mas eu estava me ocupando desnecessariamente. Me ocupando. Eu não estava sendo nada produtivo. Trabalhar 24 horas. Eu poderia falar, nossa, eu trabalhei 72 horas sem dormir. Eu não estava sendo eficiente, nem um pouco produtivo. Então, depois que eu comecei a entender isso, por conta dessa pessoinha aí que tá aí atrás, da Cris, que muito sincera, muito aberta, tem uma experiência gigante. As experiências se juntou e começou a fazer mais sentido para mim. Nessa parte de delegar, nessa parte de trazer as pessoas para próximo e entender o conceito daquilo que eu busco dentro da minha empresa.
A pessoa não pode chegar na empresa sem saber o que está fazendo, sem saber o que espera daquilo do amanhã. Então, assim, nossa, ela canta, né? A Helena canta, né? Vai se preparando, Cris. Daqui a pouquinho tem uma Crisinha aí andando do seu lado, conversando com você, mandando um beijo também. Amei. Então é isso, assim. Desocupar é você ser estratégico. É isso. E que nem você falou, o mais importante, delegar não é delargar. Não é você Não. botar na mão da pessoa e fazer assim e agora, ó, se vira. Não é assim. Só que ao mesmo tempo você precisa acompanhar, tu precisa ter feedback, tu precisa ser livre. Isso é uma das coisas que eu comentei no início da live. Você precisa ter um código de cultura muito bem estruturado, um processo seletivo muito bem estruturado, porque você precisa ter os mesmos valores dentro da empresa. Porque você precisa se conversar para poder passar um feedback para a pessoa de, ó, aqui tem pontos para melhorar, aqui tem pontos para evoluir, aqui foi muito bom, foi sensacional, entendeu? Se você não tem essa liberdade com a pessoa, como que você vai crescer? Como você vai confiar um trabalho dentro da mão dela? Não tem como. Você não confia. E aí, quando você não confia, você não consegue delegar. Quando você não delega, você não cresce. E aí você vai continuar tendo só pessoas, contas, trabalho, processos, né? Todo mundo ali no meio, mas não vai ver a luz no fim do túnel. Não vai conseguir subir, né, para outro patamar. Mas acho que era isso. Então, você explanou muito bem, né? Sobre isso também. Nós estamos há 1 hora quase. Falando todas as quintas-feiras, às 8h08 da manhã, nós estamos aqui, ou é eu, ou é a ou nós, quem tiver à disposição. A gente sempre gosta daquela máxima, né? Quem tem um, tem dois, tem sempre. É sobre isso, é sobre isso. Eu fico contente também que tenha dado certo, você tocou o barco, que nem, né, você falou isso, e que eu consegui pegar aí no finalzinho pra gente poder bater um papo sobre esse assunto, com várias pessoas aqui comigo, e a Helena cantando, tá tudo uma mistura só. Mas, ó, sucesso pra vocês. Estejam com a gente todas as quintas-feiras às 8h08. Esses conteúdos a gente solta nas nossas redes sociais e no YouTube, né? Então vocês podem estar assistindo as outras que a gente já fez. Pode ter certeza que é tudo que nós aplicamos no nosso cotidiano. Não é nada inventado. Nós não estamos inventando roda nenhuma. Tudo estruturado. São anos de prática, de estudo, de mentoria, tudo quanto é coisa que a gente aprendeu para poder dar isso aqui para vocês. Então, não É isso aí. coisa. Não é. Dando 1 hora do nosso tempo. Olha como é importante delegar. Estamos aqui, nós temos não está parado. Estamos aqui trabalhando, mostrando para vocês ao vivo de graça, né, para tentar ajudar mais pessoas a saírem do sufoco, né? Principalmente agora, começou outubro, gente, primeira live de outubro de 2023. 2024. Caramba. Tá encostando. Um beijo. Fiquem com Deus e até. Boa viagem, tchau. Aproveita muito. Obrigada. Vou te atualizando de tudo. Ok. Adoro. Tchau, tchau.